Shalom, boa tarde. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Eita, começou mais aí uma semana, uma segunda-feira abençoada para a glória do Senhor e trazendo aí uma palavra, uma reflexão para vocês, né? Para estar começando essa semana aí na palavra, debaixo da palavra de Deus. Amém. Quero compartilhar aqui com vocês hoje Gênesis, no capítulo 15, versículo 13 e 14, mas o capítulo 15 é onde que Deus faz uma aliança, né, com Abrão, que ainda se chamava Abrão, Deus não tinha trocado o nome dele. Mas eu quero trazer essa reflexão, essa palavra para vocês que chamou muito a minha atenção, exatamente no versículo 13 e 14. Eu vou ler o versículo, mas o capítulo é onde Deus faz uma aliança, tá? Com Abraão, que são os descendentes, né? Que Deus promete ali uma descendência para Abraão, né? Então o Senhor disse: fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Eita glória! Olha, Deus, nesses dois versículos aqui, que me chamou a atenção, é que como Deus ele é fiel. Essa é a mensagem de hoje. Quero falar da fidelidade de Deus. E não é só nas coisas grandes, não, nas pequenas coisas do dia a dia, se você parar para prestar atenção, né? Mas aqui, nesse caso, né, no contexto aqui da história, Deus, primeiro ele revela para Abraão que ele vai ser pai de uma nação, né? Ao ponto de não conseguir contar, como se fosse ser comparado, igual ele fez a comparação de contar as estrelas do céu, porque é impossível. Assim seria a descendência dele. Mas ao mesmo tempo que Deus faz uma promessa, ele também revela algo no futuro, muito futuro, que somente Deus tem esse poder, essa capacidade de revelar o que está no futuro, mas ninguém tem esse poder. Ali Deus fala, olha, porém a sua descendência ficará escravizada numa terra, né? No caso seria o Egito, né? Que escravizou o povo hebreu, né? Naquela época. Então eles ficaram ali por 400 anos escravizados ali, sendo muito maltratados, enfim, né? Muito judiados. Mas Deus, com a infinita misericórdia dele, também faz uma outra promessa, fala que vai retirar, vai libertar o povo da escravidão, tirar o povo do Egito, aí é onde que ele envia Moisés para Moisés e ali ser o libertador. Mas aonde que eu quero chegar? Primeiro sobre a fidelidade de Deus, que Deus ele é fiel, Deus não volta atrás na palavra dele. Deus ele é fiel. A palavra que ele liberou, ele cumpre. Segundo, que ele revela, somente ele tem o poder de revelar o que está no futuro. Então, se Deus te fez uma promessa, ele vai cumprir. Certo? Porque ele é fiel, a palavra dele não volta vazia. E Deus também, ele revela o que está no futuro. Às vezes, sabe o que acontece? Aonde gera ansiedade, que infelizmente é a doença, já está confirmada, é a doença do século, ansiedade. Ansiedade é algo que você gera dentro de si, de uma coisa que você ainda não sabe o que vai acontecer. Você cria uma expectativa, mas só Deus tem esse poder. Foi isso que ele fez com Abraão. Ele acabou revelando para ele que o povo iria ser escravizado, porque Abraão não ia estar aqui na terra mais para ver isso, né? Porque só de escravidão foram 400 anos. Então Abraão já tinha partido, mas Deus revelou para ele e também já fez uma promessa falando que ia livrá-lo. Conclusão, Deus, ele é fiel para cumprir tudo que ele prometeu.
Porém, muitas das vezes, por que nós sofremos com ansiedade? Porque Deus, ele revela o propósito, mas não revela a sua trajetória, o caminho que você vai ter que percorrer para chegar na promessa. Porque muitas vezes a gente vai ter que enfrentar muitos obstáculos, muitas guerras para você chegar na sua terra prometida. Mas aí vem o outro ponto, que é a questão da fidelidade, da misericórdia de Deus. Deus livrou o povo novamente. Deus tirou o povo do Egito. Mas o que o povo teve que fazer? Clamar, suplicar, ao ponto deles não suportarem mais aquela aflição, aquela guerra ali, aquele sofrimento, e clamar: Senhor, envia o nosso libertador para nos tirar daqui. E Deus ainda é muito generoso. Além de libertar, não saíram de mãos vazias. 400 anos trabalhando de graça, comendo praticamente resto, sem ter direito a salário. Deus fez os egípcios devolver tudo em prata, em ouro e pedras preciosas para o povo, como se fosse ali, considerando hoje os nossos pagamentos atrasados, né? Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel e ele é soberano. Ele é o único que tem o controle sobre todas as coisas, não só sobre a sua vida, mas sobre os céus, a terra e todo o universo. Então, a gente tem que exercer a confiança todos os dias. A gente tem que exercer essa confiança, trabalhar essa confiança em Deus e acreditar, evoluindo espiritualmente, confiando, sabe? Você tem que, quando você vai para uma academia, você vai lá para exercitar a sua musculatura, para você ficar forte, não é? Então, na vida espiritual é a mesma coisa, você tem que exercer a musculatura da fé, tem que perseverar, tem que resistir. No dia mal, vai lá, clama ao Senhor, porque nem todo dia a gente está bem. É um levante daqui, uma perseguição dali, mas a gente supera quando você coloca Deus em primeiro lugar. Então, não duvide do poder de Deus. Não questiona os métodos que Deus às vezes ele vai usar, que muitas vezes nós não conseguimos aos olhos humanos, porque nós somos humanos, somos de carne e osso, somos fracos, nós não conseguimos compreender a dimensão, o que Deus tem o poder de fazer. Então, resta a gente confiar e todo dia trabalhar um pouquinho aí essa confiança, melhorar o nosso relacionamento com Deus, passarmos a ser íntimo dele, conversar. Você não conversa com um amigo, passa, comenta uma coisa e outra, começa a falar com Deus aí como ele é seu amigo para ouvir. Amém? Mas não duvide do poder de Deus, não duvide da capacidade do que Ele tem, que Ele pode transformar a sua vida no de repente, mas a gente, na palavra dele já diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que a gente vamos exercer, vamos trabalhar aí a musculatura da fé, para que ela seja resistente, que para você crie uma resiliência, para que você seja capaz de alcançar os seus objetivos, independente das circunstâncias, porque Deus não precisa de circunstâncias para trabalhar em você e no seu contexto da sua vida. Ele não precisa disso. Amém? Então fica aí essa palavra, essa reflexão. Pensa nessa passagem, tá aí em Gênesis capítulo 15, dá uma lida na palavra de Deus, porque vai te ajudar a fortalecer assim também espiritualmente. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que seja uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Amém?